seus ouvidos se abriram. O Evangelho de Marcos de hoje nos mostra a cura de Jesus com um homem surdo e que falava com dificuldade. O encontro de Jesus que é capaz de restituir às pessoas a dignidade e ao mesmo tempo a capacidade de ouvir e de falar. O encontro de Jesus com as pessoas que dá a capacidade de fazer enxergar, de fazer caminhar, de restituir o movimento, que devolve à pessoa a capacidade e a condição de ser filho, que quebra toda a escravidão, toda a experiência de servidão, dando a capacidade novamente de ser autônomo, a liberdade de ir e vir. E o gesto de Jesus no Evangelho de hoje é belíssimo, porque ele cospe em seus dedos e com a saliva ele toca a língua desse homem. Por que é belo o gesto de hoje? Porque no Evangelho de hoje, Jesus recorda a força da criação, a força da realidade de Deus na fragilidade do homem. Recorda o sopro divino, o ruá de Deus que deu ao homem o hálito da vida. A fragilidade do homem, formado desse barro, dessa terra, mas com a fortaleza de Deus, deixando muito bem claro que a criação humana tem os seus defeitos, tem os seus limites, tem a sua fragilidade, mas também possui dentro de si o sopro da vida, possui dentro de si o Espírito Santo de Deus, que movimenta, que fortalece o homem diante de toda a sua fragilidade e que dá ao homem a capacidade de afrontar os seus desafios. Uma fortaleza que não é simplesmente humana, mas é a fortaleza divina que fortalece o humano. Por isso o Evangelho de hoje também resgata essa obra da criação. A saliva de Deus, o hálito de Deus, o ruá de Deus, o Espírito de Deus que restitui ao homem a sua dignidade, mesmo diante da sua fragilidade. E aí a gente começa a perceber que cada encontro com Deus, que cada experiência de oração, que cada momento da nossa fé deveria ser para nós essa fortaleza divina para enfrentar as nossas fragilidades. Que cada encontro com Deus, que cada momento de oração deveria ser a fortaleza que nos leva a cada dia ao bom combate, conhecendo a nossa fragilidade, conhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo o nosso barro, mas tendo a certeza que mesmo diante dos nossos limites, mesmo diante dessa fragilidade, Deus é maior, porque é Deus que me reveste, é Deus que me fortalece. E é essa fé que me impulsiona a não fugir da minha fragilidade, mas a trabalhar com ela e crescer nela. Por isso que São Paulo dizia que quando eu sou fraco, eu descubro a minha força. Porque quando me resta só a minha fraqueza, quando me resta só a minha fragilidade, Deus me basta. Quando eu perco tudo, quando todas as minhas seguranças caem por terra, permanece a minha segurança maior, que é meu Deus. Então vai dando a cada um de nós a capacidade de perceber aonde eu me sustento, qual é a minha força, qual é o meu alimento, que tipo de Espírito Santo realmente me encoraja, qual é a fortaleza que me reveste a cada manhã, de que maneira nós nos preparamos para combater o bom combate na nossa vida cotidiana. Qual é o meu escudo, qual é a minha força? Porque se é a tua fé, você levanta cada dia disposto a ganhar, disposto a perseverar, disposto a buscar a vitória e não alimentar o fracasso. Aí a gente percebe a necessidade de abrir os ouvidos de fato, abrir os ouvidos para aquilo que vale a pena. Percebemos a realidade de fato, de falar aquilo que de fato constrói. E ao mesmo tempo a gente percebe que muitas coisas nós ouvimos, mas nem tudo é bom. Que muitas vezes nós falamos, mas nem tudo é bom. Então somos surdos muitas vezes diante da palavra de Deus.
Temos ouvidos bem abertos, mas para escutar porcaria e dar asa para qualquer tipo de conversinha fiada. Mas não somos capazes de ouvir a palavra e permitir com que esse Espírito de Deus nos fortaleça. Preferimos ouvir tudo, menos a palavra. E ao mesmo tempo, na medida que eu consigo ouvir plenamente, quando é de fato uma audição sincera, a minha boca proclama essa palavra, e não coisa que não vale a pena. Então eu continuo com dificuldade de falar, quando ainda eu não sou capaz de ouvir, de silenciar e de permitir que de fato Deus fale aos meus ouvidos, para que eu possa falar de Deus, falar dele através da minha vida. Qual é a tua surdez hoje? Qual é a tua dificuldade hoje? Então permita Deus restituir a você no dia de hoje a audição e a capacidade de falar. Aí a gente começa a perceber, o encontro com Deus me leva de fato ao projeto original da criação. Mesmo na minha fragilidade, reconhecendo o meu barro, Deus continua me dando o espírito da vida. Viva plenamente o dia de hoje, mas não seja mais surdo para Deus e muito menos mudo diante de todos os desafios que você tem diante dos teus olhos. Deus te abençoe e te guarde, que é Pai, Filho e Espírito Santo.